Nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu vim cumprir a lei, não vim destruir. E ele disse assim: qualquer que violar, nem que o céu e a terra passa, tudo será cumprido. Ele falou da lei. E ele cumpriu tudo. Ele disse: qualquer que violar um desses pequeninos mandamentos do qual posto, será chamado o mínimo no reino do céu. E aquele que observar e guardar será chamado grande no reino do céu, né? Ele disse assim: será chamado grande no reino do céu, né? Porque se vos digo que se, verso de 20 aqui, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. E se a vossa justiça exceder dos escribas e fariseus, justiça quer dizer obediência, né? Se a sua obediência for melhor, exceder for melhor do que as escribas e fariseus, bom, isso foi dito lá em Jerusalém para os fariseus, doutor da lei, os escribas, que ensinavam a lei de Moisés, né? Então ele disse assim: se a vossa justiça for diferente dos ensinamentos, não exceder, não for diferente, você não vai entrar no céu. O que ele está dizendo? Se você seguir os ensinamentos dos escribas e dos fariseus, na época, ele falou lá, vocês de modo nenhum vão entrar no reino do céu, vocês precisam ser diferentes deles. Meus irmãos, do mesmo modo, certo? Acontece nos dias de hoje. Está aí os escribas e os fariseus dentro das igrejas evangélicas se dizendo que está pregando o evangelho de Jesus Cristo, né? Que está ensinando a verdade para as pessoas alcançar a salvação e não estão. Estão ensinando doutrina, costume e preceito de homem. Eu vou ler isso aqui ainda, se o vídeo aqui não cortar o espaço. Eu vou ler aqui Mateus 15, que fala a respeito disso, certo? Aqui no capítulo 15. Então veja bem. Então, a justiça sua, os seus ensinamentos, o seu entendimento precisa ser diferente do que estão ensinando por aí. O seu entendimento tem que estar dentro da Sagrada Escritura, ensinada pelo Espírito Santo. Se você seguir doutrina de igreja evangélica, costume e tradição de ministério de igreja evangélica, você não vai entrar no céu. Certo? Aí tem igreja evangélica, meus irmãos. Ontem eu dou risada, certo? Eu tô rindo aqui. Porque é o seguinte, tem igreja evangélica que faz tanta promessa absurda, fala tanta besteira fora da Sagrada Escritura. Olha, eu não sei como é que as pessoas ainda seguem a igreja desse tipo. Aí vão gente, vem, e vai bastante gente. Só que acontece, essas igrejas evangélicas, meus irmãos, por que vai bastante gente e segue essas besteiras, esses ensinamentos errados que essas igrejas evangélicas estão dando no momento? Pelo menos já faz muitos anos que eles vêm fazendo isso. Porque eles só prometem bênção, prosperidade, riqueza, tudo de bom para a vida da pessoa que vai lá nos cultos que eles fazem. Que os fariseus lá de hoje fazem, né? Então, as pessoas ficam lá naquela esperança de alcançar aquela bênção que eles estão falando. Inclusive, eles pegam versículo bíblico, distorcem o versículo bíblico para prometer. Há uns 20 anos atrás já, quando o Edir Macedo comprou a TV Record, e ele fazia o programa de manhã cedo e domingo de manhã na TV Record, ao vivo. Eu andei assistindo uns cultos dele lá, só para ver o que ele ensinava, o que ele pregava. Ele começou lendo uma passagem aqui da Bíblia, que Jesus Cristo fala aqui. Está em Mateus capítulo 10. Aquele que deixar pai, mãe, irmão e filho por causa de mim, terá muito mais nessa vida e por fim a vida, terá 100 vezes mais nessa vida e por fim a vida eterna. Ele leu essa passagem. Aí chamou uma pessoa lá, ao vivo, para essa pessoa dar testemunho. Dar testemunho, enaltecendo aquilo que o Edir Macedo leu.
Mas só que antes desse pedaço aqui, Jesus Cristo tem a repreensão de Jesus Cristo para o homem rico. Essa repreensão ele não leu. Esses versículos antes dele ler esse que fala que aquele é deixar pai, mãe, irmão, filho, campo, lugar de trabalho, por causa do meu nome, terá muito, 100 vezes mais nessa vida, por fim a vida eterna. Só que aquilo que ele, a repreensão que Jesus Cristo deu lá para o homem rico, né? Jesus Cristo mandou o homem rico se desfazer da riqueza, se ele quisesse entrar no céu. O homem rico abaixou a cabeça e foi embora triste. Jesus Cristo disse, é mais fácil passar o camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu, porque ele ama mais os seus bens, sua prosperidade do que a sua própria vida. Aí, agora de Macedo incentiva as pessoas a correr atrás de prosperidade e riqueza. Se Jesus Cristo disse que é mais fácil passar o camelo pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu, ele incentiva a pessoa a correr. Então essa pessoa que foi lá dar testemunho, olha o testemunho que essa pessoa deu. A pessoa falou assim, eu vi o missionário aqui, né, falar, o bispo aqui, né, bispo de Macedo, falar aqui que quem pagar o dízimo, Deus abre as comportas do céu e derrama a bênção sem medida que as pessoas não vão conseguir gastar. Lendo Malaquias, capítulo 3. Promessa esta feita para a nação de Israel no livro da lei. Nós não vivemos mais o livro da lei, porque conforme eu li aqui, Jesus Cristo já cumpriu a lei e está pondo outro mandamento. Conforme disse, aquele que deixar de cumprir um desses pequeninos mandamentos. É os mandamentos que Jesus Cristo passou a dar a partir dessa palavra aí, certo? Então é o seguinte, ele falou assim, né? O bispo aqui falou, quem pagar o dízimo, for fiel no dízimo, Deus abre as comportas do céu, derrama a bênção. E lendo a passagem de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 6, 10 lá. Todos os pastores lêem isso aqui todo mês e lê essa passagem para arrecadar dízimo da igreja, para eles levar uma vida subconfortável e enriquecer até ficar milionário, como no caso de Macedo, R. Soares, né? Apóstolo Valdemiro, Sila Malafaia. Então todos esses homens estão com essas grandes igrejas aí se enriquecendo, ficando milionário por causa da cobrança do dízimo, que não existe cobrança de dízimo no Novo Testamento. Novo Testamento não se cobra nada, anuncia a salvação em nome de Jesus Cristo de graça. Jesus Cristo fala isso para os santos apóstolos ali no Mateus 10, já falei isso várias vezes, já li essa passagem. Então é o seguinte, meu irmão, olha o que aconteceu. O cara falou assim, eu fiz esse propósito com Deus. Eu tenho uma lojinha de carro com uns 3, 4 carros Fusca lá antigos, velho, dentro dessa lojinha de carro, eu não conseguia vender. Eu fiz um voto com Deus, com Jesus Cristo. Se eu vendesse um daqueles Fusca naquela semana, que eu vim no domingo, na semana que ia iniciar, eu trazia o dízimo da venda daquele carro e trazia o dízimo da venda de todos os carros que eu vendesse. Dali 2, 3 dias na mesma semana, vendi o primeiro carro, trouxe o dízimo, vendi o segundo, assim eu fui vendendo e fui trazendo o dízimo. Tinha uma loja de carro importado do meu lado direito, hoje eu sou dono dessa loja, ele falou. Tinha uma loja de carro importado de frente com a minha loja, hoje eu sou dono daquela lá também. E já estou inaugurando a 3ª loja de carro importado no bairro mais rico aqui do Rio de Janeiro, de Leblon. Então veja, o testemunho do homem, a turma, a igreja, glória a Deus, aleluia. Agora veja bem, se Jesus Cristo condenou a riqueza nos versículos anteriores a esse que de Macedo leu, ele vai incentivar as pessoas a ser ricas, né? Agora vocês prestam atenção, vocês acreditam num testemunho desse? Meu irmão, se você for muito fraco da cabeça, muito nêncio, né? Sem entendimento de nada, você acreditar num testemunho desse tipo. Meu irmão, isso está mais na cara de que bárbaro que essas lojas de carro importado eram de Edir Macedo, que apoiou no nome desse cara, levou esse cara para dar esse testemunho mentiroso na loja lá dele, lá para pagar o dízimo, para a igreja continuar dando dízimo para ele enriquecer mais e mais ainda. Essas lojas de Edir Macedo, mediante as cobranças do dízimo, ele empatou. Esse cara era um laranja.
estava no nome dele, mas era tudo de Macedo. Só que, ó, só dá crédito. Um testemunho desse, quem foi? Não teve sabedoria nenhuma dada por Deus ou pelo Espírito Santo, foi uma pessoa muito fraca de entendimento das coisas, porque, olha, tá mais na cara do que a minha barba aqui, ó, que essas lojas eram de Macedo e estavam no nome do cara, como laranja, para não aparecer, né? Para a justiça não ficar em cima da de Macedo, ele põe essas lojas no nome do cara, da pessoa lá que foi dar testemunho, e levou a pessoa para dar esse testemunho mentiroso lá. Então veja bem, meus irmãos, quanta coisa esses fariseus fazem nos dias de hoje, é desobediência à palavra de Deus, enganando as pessoas simples e humildes que acreditam. Jeremias capítulo 17, verso 5, está escrito assim: maldito do homem que acredita no homem, e faz da sua carne o seu braço direito. Maldito do homem que acredita. Você vai acreditar naquele testemunho mentiroso lá, não? Só um maldito de acreditar naquilo. Tá entendendo? Acreditando naquele testemunho mentiroso, para com isso. Olha, eu já falei num vídeo aqui, não foi, acho que foi uns 2, 3 vídeos, já falei desse senhor. Eu conheço um senhor que é até mais velho que eu, faz tempo que eu não vejo ele, capaz de ter até falecido. Eu estava construindo um muro na casa de uma filha minha, casa popular que a filha ganhou, sem muro, eu fui lá fazer o muro. E a filha desse homem também tinha ganhado uma casa popular também, que fazia fundo com a casa da minha filha. Ele estava lá também, ajudando lá o pedreiro que ia fazer o muro lá da casa dele. Inclusive, eles contrataram eu para fazer um pedaço de muro na frente da casa lá da filha dele lá. Então é o seguinte, aí eu sabendo que ele frequentava a igreja Assembleia, eu disse, Assembleia de Deus, falei para ele, irmão frequenta a igreja Assembleia de Deus faz muitos anos, pelo que eu sei. Ele falou, faz 50 anos que eu frequento a igreja Assembleia. Falei, amém, glória a Deus. Eu falei, o senhor é dizimista, o senhor paga o dízimo? Ele falou, desde quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, fiquei sabendo do dízimo, eu pago o dízimo todo mês. Eu falei, o senhor tem a bênção que está escrito lá em Malaquias 3, que Deus abre as comportas do céu, derrama a bênção que o senhor não vai conseguir gastar? Ele deu uma risadinha, eu falei, irmão, se eu tivesse essa bênção, eu não estava com essa bicicleta velha aqui, vindo de lá do centro da cidade, aqui, uns 3 quilômetros ele andar daquela bicicleta velha para chegar lá onde foi feita as casas próprias. Eu não estava com essa bicicleta, eu estava com um carrão zero aqui, né? E nem minha filha precisava ganhar essa casa própria, tinha feito uma casa para ela. Tá entendendo, meu irmão? Então, veja, eu falei, por que o senhor não tem essa bênção? O senhor é dizimista fiel há 50 anos. Irmão, isso eu não sei explicar. Então, você vê a falta de conhecimento, a simplicidade dele, acreditando em tudo que o pastor da Assembleia falava, pagando o dízimo lá, né? Sustentando vagabundo lá no altar, lá que não trabalhava, né? Inclusive, esse pastor dele tinha apelido de Bastião do Rolo. O cara fora da igreja vivia fazendo rolinho de uma coisa de outra, vende, compra, rolo, isso aqui, né? Tinha apelido de Bastião do Rolo, que chamava Sebastião. O pastor lá, Bastião do Rolo, lá, não sei o que, não falava isso. Só fazia rolo no negócio lá, né? Vagabundo, não trabalhava, né? Então é o seguinte, meus irmãos. Ele dava crédito no homem, né? Certo? Ele pagava o dízimo lá na igreja, tudo bem. Foi para ele, para com isso, meu senhor. Para com isso, meu irmão. Dízimo não existe no Novo Testamento. 10 explicações para ele. Mandei ele ler Mateus capítulo 10, que Jesus Cristo mandou anunciar a salvação de graça. Foi para ele, medite e obedeça o que está na Bíblia. Não vai ficar obedecendo o seu pastor lá, dando dinheiro para tratar de vagabundo, não. Apóstolo Paulo disse, está escrito lá. Apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios, né? Acho que é Coríntios 11, a coisa assim, 10. Ele fala lá, e eu vos digo que aquele que não trabalha, que também não coma. Ele fala isso, o apóstolo Paulo fala isso. Eu ganho meu sustento com as minhas próprias mãos, trabalhando noite e dia para não ser pesado para ninguém. E vos determino que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. O apóstolo Paulo escreve isso na Bíblia. Agora fica essa pastorzada tomando dinheiro dos pobrezinhos, coitado que não tem entendimento, né? Por isso que Jesus Cristo disse aqui, que a sua justiça precisa exceder
A justiça quer dizer o entendimento. Precisa entendimento, prática, né? Isso quer dizer justiça. Né? Ser diferente desses homens. Não seguiu os ensinamentos deles, seguiu o que as Sagradas Escrituras ensinam. Que Jesus Cristo ensina aqui no Sermão da Montanha. Amém, meus irmãos? Então faça isso. Vocês veem que todo vídeo eu estou incentivando. Obedeça a Bíblia. Você quer ir para o reino do céu, quer ser salvo? Obedeça o que está aqui. Falei também no Miguel Atalaia. Quando eu entro com esse vídeo meu no YouTube da TV, quando termina o meu vídeo, já entra, o YouTube da TV já coloca o vídeo do Miguel Atalaia, que é igual o meu também, que ele só fala também em obediência da Bíblia. Eu e o Miguel Atalaia, os dois que estão ali no YouTube, Miguel Atalaia. Atalaia quer dizer aquele que dá o aviso de Deus. Eu também tem ali, né, escrito ali, Carlos Santiago é o profeta da palavra de Deus. Profetiza a palavra de Deus, o ensinamento também da palavra. E eu e o Miguel Atalaia estamos ali, né? Ele já faz mais tempo que eu, já está inscrito no canal, já tem muito mais vídeos postos ali no YouTube. Mas eu estou começando agora, né? Um ano atrás, ele já tem 5, 6 anos, porque aparece o vídeo lá escrito. Gravado há 5 anos lá, do Miguel Atalaia. Então assim, há um ano e pouco que eu estou com esses vídeos gravados, meu irmão. Eu estou com 263.400 visualizações. 263.400 pessoas. É quase 264 mil pessoas já viu os vídeos que eu gravo, quer dizer, bastante visualização. 1.036 seguidores direto nos vídeos que eu gravo, já chegou a 1.036 seguidores. Quando eu atingir os 2.000 que eu vou para a qualificação ouro aqui, né, do vídeo, aqui do canal que eu tenho lá no Kawai, eu vou ser contratado. Para ser contratado, ele diz que você tem 2.000 seguidores. Aí eu entro para a qualificação ouro, aí eu posso ser contratado pelo canal e ter uma ajuda pelos comerciais que o canal põe nos vídeos, que nem põe ali do Miguel Atalaia, ele põe comercial no vídeo do Miguel Atalaia, né? Então vai fazer assim comigo também. Eu vou passar a ter uma porcentagem desse comercial para... Né? E com essa porcentagem eu pretendo fazer a casa de oração que eu estou fazendo aqui, ó, com a corda aqui no pescoço, sufocada, enfiada em dívida para poder fazer essa construção, né? Deu uma paradinha agora, saiu e fica só na mão, conforme eu já mostrei em outros vídeos. Vou esperar, dar acertado nessas contas que eu estou pendente aí com o depósito de material, com o som que trouxe material para mim fazer o serviço aqui. Aí eu vou continuar. E tenho certeza que até lá, até o fim do ano, eu atinjo os 2.000 seguidores para ser contratado pelo canal. Certo, meu irmão? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Obedeça a palavra de Deus. Seja diferente. A vossa justiça, o vosso entendimento, o vosso procedimento tem que ser diferente dessa pastorzada que está dentro das igrejas evangélicas. Aí vocês podem, esse velho é reportado com a igreja evangélica, certeza ele aprontou lá, foi expulso da igreja, por isso que ele... Não aprontei nada não, mano. Quem aprontou foi o pastor. E Deus me usou como um profeta para ir à diretoria da igreja, a presidência da igreja, isso na época, na igreja quadrangular, e denunciar tudo que o pastor estava fazendo de errado na igreja. Sabe o que aconteceu? Já dei o testemunho disso. E eu, o irmão meu, e mais 2 diaconistas. Esse meu irmão era mais velho que eu, já faleceu em março do ano passado. Ele era vice-presidente da igreja. O pastor, para conquistar minha família, que é uma família grande, para estar lá, dando dízimo, me ajudando, nós construímos uma igreja para ele sem cobrar nada. Pondo até material do nosso bolso lá na igreja e construímos uma igreja para ele. Então ele põe o meu irmão como vice-presidente para manter a nossa família ali, sustentando ele, fazendo tudo para ele, né? Mas Deus mostrou para mim num sonho de revelação que dá. O verdadeiro profeta tem essa revelação dada por intermédio de sonho. Está escrito isso lá em Número capítulo 12, Deus falando isso para Arão e Miriam. Se há profeta no meio do meu povo, falo com ele por intermédio de sonho e visões. Então eu, como profeta no meio do povo de Deus, Deus mostra para mim, me dá as revelações em sonho, e nesse sonho me dá as visões. Então por intermédio de sonho e visão, Deus... Mas, eu ordenou com a força até São Paulo e denunciasse o pastor lá.
daquele que está fazendo errado. Então, meu irmão, é assim, certo? Então, aí foi que esse pastor foi expulso, virou cara contra eu, né? Foi tirado da igreja, foi transferido para outra cidade, e por fim, lá nessa outra cidade, ele andou aprontando lá e acabou sendo expulso do ministério. Certo? Quando eu com meu irmão e duas diaconisas fomos ter a presidência da igreja de São Paulo, expomos tudo lá para o presidente lá, nacional da igreja lá da quadrangular. O presidente, né, falou assim para nós, grupinho com vocês, acaba se dispersando, abandonando a fé, abandonando Jesus Cristo, e o pastor continuou ganhando alma para Jesus. Foi isso que ele falou para nós. Mas depois, apresentamos cheques sem fundos, as coisas todas que o pastor fazia, roubando os irmãos da igreja. Ele acabou vendo que ele estava errado, aí mandou o presidente da região aqui investigar, acabou descobrindo que realmente o pastor estava fazendo errado, aí foi que transferiu ele para outra cidade. Lá na outra cidade ele aprontou lá e acabou sendo expulso do ministério. E esse pastor já morreu em 2012, ele tinha minha idade, até mais novo que eu. Morreu em 2012. Então é assim, meu irmão. Se você seguir, aí ou ia afastar, o outro que veio foi muito bom, pagava as contas direitinho, né? O que o primeiro pastor não fez em 7 anos que está na igreja, o outro fez em 2 anos. Comprou terreno vizinho, aumentou a igreja, fez a igreja maior, pagando pedreiro, comprando material, pagando tudo certinho. A mesma quantidade de membros que o primeiro tinha e não tinha dinheiro para nada. Ele desviava o dinheiro tudo que entrava para sustentar a família da mãe dele, dos irmãos dele vagabundos lá em São Paulo. Acabava com as ofertas que entravam na igreja, roubava os irmãos para poder pegar dinheiro da igreja. Ele fazia tudo isso, certo? O outro cantor era mais honesto, mais, temente a Deus, fez, mas só que teve o problema dele também. Adúltero. Não podia ver uma irmã bonita dentro da igreja, que ele começava a paquerar, conforme dizia a época, né? Dar em cima dessa irmã lá para essa irmã adulterar com ele. Fez isso, foi descoberto também, foi expulso do ministério também. Então assim, meu irmão, tá aí. Esses homens que se diz ser grande homem de Deus, acaba no final. Jesus Cristo, tá lá, o livro Eclesiastes também, o rei Salomão falando, né? Teme a Deus, guarde seus mandamentos, porque Deus vai te trazer, de levar a juízo todas as coisas, quer seja boa, quer seja má, vai ser levado a juízo para ser mostrado. Aquilo que seja bom, seja mau, vai ser mostrado no dia do juízo. Então, teme a Deus e guarde seus mandamentos. O rei Salomão escreve isso. Então é assim, eu tenho me esforçado. Procurado ser temente a Deus, guardar os mandamentos para poder alcançar a salvação em Cristo Jesus. Faça a mesma coisa, meu irmão. Não fica seguindo doutrina de fariseu, não, viu? Desses fariseus que está aí dentro das igrejas evangélicas com o nome de pastor, certo? Eu já falei isso. Dentro do Novo Testamento não tem nenhuma ordenança de pastor. Está aí, os ministérios evangélicos criaram essa ordenança de pastor para dar isso, né? Porque São 23, Jesus Cristo disse, eu sou bom pastor, né? João capítulo 10. Eu sou bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, pastor é Jesus Cristo. Pastor pelo lado espiritual é Jesus Cristo. E pelo lado espiritual, que nem no meu caso aqui, que é dar ensinamento, é profeta, é bispo, é presbítero e diácono. Esses são os nomes que tem no ministério do Novo Testamento, né? Profeta, bispo, presbítero e diácono. Tem outra que puxa o nome de apóstolo, apóstolo também não tem. Fora aqueles primeiros apóstolos que Jesus Cristo nomeou, não tem mais nomeação nenhuma de apóstolo também. Então é assim, e a turma fica, é apóstolo isso, apóstolo aquilo, apóstolo Valdemir Santiago, infelizmente tem o meu sobrenome, apóstolo Genor Duque, não sei, nada disso, meu. Apóstolo foi aqueles que seguiram Jesus Cristo lá, quando ele esteve na terra, certo?
A paz de Cristo Jesus esteja com vocês. Já falei demais, não sei como, não encerrou aqui o espaço aqui no celular. Deus abençoe a todos, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo fique com todos vocês, hoje e todos os dias da sua vida. E ore por mim, que eu estou precisando das suas orações, para que Deus me guarde e me proteja dos ataques espirituais. Amém?